Olha só, o IBGE divulgou uma pesquisa que revela o Piauí com o menor índice de assinaturas de serviço de streaming de vídeo do país. Esses dados mostram também que quase 1 em cada 5 casas piauienses com televisão não tinham acesso ao sinal de TV aberta. Vamos conversar ao vivo com o repórter Francisco José para a gente entender um pouco mais esses dados que mostram aí o acesso às pessoas, dos piauienses, às tecnologias. Algo que é relacionado à internet, à televisão, como é que é a nossa realidade e o que isso diz sobre o piauiense. Boa noite, Francisco. Boa noite, Aline. Exatamente isso, de maneira geral, a gente pode verificar que esse levantamento mostra uma mudança de comportamento quando o assunto é o consumo de mídia, consumo de informações no Piauí e também nos demais estados brasileiros. A gente entende a partir de agora melhor esse assunto. Vamos, inclusive, já começar mostrando aqui na tela do Jornal Cidade Verde algumas dessas estatísticas que foram divulgadas hoje pelo IBGE. Eu começo falando sobre os aparelhos de televisão que não recebem sinal analógico ou digital de TV aberta. Aqui no estado do Piauí, em 2022, eram 15,8% do total e o salto em 2024 foi para 18,2%, uma média que é maior do que a nacional. Em 2022 era de 6,3%. E em 2024, 11,5%. Já o aumento das Smart TVs, aquelas TVs, os aparelhos, os receptores de televisão com acesso já à internet, em 2016 representavam apenas 4,4%. E olha o salto em 2024, 39,4%. Agora a taxa foi a quarta menor entre os demais estados brasileiros, apesar do salto significativo. A gente fala também sobre a TV por assinatura. Aqui no estado do Piauí, em 2016, eles estavam presentes em 13% dos lares. Já em 2024, em 11,8%, houve uma queda que só não foi maior do que a nacional, que está bastante acentuada. Em 2016, em nível nacional, eram 33,9%, em 2024, 24,3%. O Eider Mendes, do IBGE, fala com a gente a partir de agora sobre esse assunto. Eider, então temos aí um diagnóstico da forma como as pessoas consomem informações, o jeito de assistir televisão está mudando de acordo com esse levantamento? Boa noite, telespectadores da Cidade Verde. Você falou bem a questão da redução, da mudança, na realidade, do padrão de consumo de conteúdo audiovisual no Piauí e no Brasil também. No Piauí, por exemplo, tem diminuído a quantidade de proporção de domicílios com aparelho de televisão geral. Em 2016, 96% dos domicílios piauienses tinham um aparelho de TV. Essa proporção caiu para 89%, uma queda de 6 pontos percentuais. Ou seja, as pessoas estão preferindo consumir conteúdo audiovisual não só pela TV, talvez hoje muito mais pelo próprio aparelho celular. Ou seja, às vezes a pessoa deixa de comprar um aparelho celular, que às vezes é do mesmo valor de um aparelho de TV, para consumir conteúdos de podcasts, da própria TV aberta, quando você pode acessar, por exemplo, o próprio CV Play da TV Cidade Verde, para ver as matérias também do programa. Agora, Eider, em contrapartida, apesar desse aumento e da mudança de comportamento observada quando o assunto é o consumo de mídia, há, por outro lado, de maneira geral, um crescimento, por exemplo, dos streamings. Aqui no Piauí, esse comportamento ainda é tímido, pelo menos até o momento, não é? Isso, na realidade, o consumo de streaming, que é aquela conteúdo das plataformas, por exemplo, a Netflix, Prime Video, as pessoas têm, no caso talvez do Piauí, uma dificuldade com relação à questão financeira de comprar ou adquirir esses pacotes de serviço, já que, por exemplo, a renda da população dos domiciliar per capita da domicílio que tem acesso a esse serviço é mais ou menos de R$ 2.600. E nos domicílios que não têm acesso ao streaming é de R$ 1.300, praticamente a metade. Acredito talvez que o problema seja financeiro para a aquisição realmente desse serviço. Quando a gente fala de conectividade, as TVs que cada vez mais já estão sendo adquiridas com essa possibilidade, dentro de um contexto em que cada vez mais cresce no Brasil, o piauiense também passa a consumir um produto que já vem pronto para essa conexão com a internet e, consequentemente, para o consumo de informações que chegam por meio do digital. Qual é a realidade hoje aqui no Piauí? Com relação à aquisição de aparelhos de TV, de Smart TV, que são adequados ao consumo da internet nesses aparelhos, no Piauí,
crescimento praticamente foi quase 4 vezes, ou mais de 4 vezes. Era de 4,4% em 2016, o percentual de domicílios com acesso à internet por TV saltou para 40% praticamente agora em 2024. E a nível de Brasil, esse crescimento foi ainda maior. Era de 11% em 2016, saltou para 55%, ou seja, o Piauí tem ainda muito para caminhar acompanhando o resto do Brasil, já que a tendência hoje em dia, inclusive para estudo, acesso a notícias, conteúdos diversos também de plataformas digitais, de streaming, né, por exemplo, é através de TV. Então, há ainda talvez um caminho para se conseguir continuar aumentando esse acesso de TVs aqui no Piauí, Smart TVs. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios traz também um recorte sobre a TV por assinatura, ainda presente aqui no Piauí e com uma desaceleração menor do que a média nacional, né? Isso, na realidade com TV por assinatura tem caído também, da mesma forma que houve uma pequena queda dos streamings, mas a queda foi ainda maior. E talvez o não acesso no Piauí, como também a nível de Brasil, onde houve queda das TVs por assinatura, se deva à renda, onde praticamente os domicílios que consomem a TV por assinatura, ele tem uma renda praticamente 2 vezes maior do que os domicílios que não têm acesso a isso aí. Talvez o problema seja todo financeiro, realmente. Estamos falando de conectividade, de um consumo maior por meio das telas menores, como é o caso do celular. Estamos falando também das TVs conectadas aos streams. Agora, em relação a um bom e velho companheiro das telecomunicações, né, das formas de contato da sociedade em geral, que é o telefone, a linha fixa, Eider. Há também uma informação sobre esse aspecto. Chegamos ao fim ou ainda há esperança nesse sentido? Olha, os números que o IBGE tem levantado apontam, na realidade, para um declínio realmente das telefonias fixas, seja em todo o Brasil. Por exemplo, no Piauí, cerca de 10% dos domicílios em 2016 acessavam ou tinham ainda um aparelho de telefonia fixa. E agora, em 2024, apenas 1,6%. Então, caiu praticamente quase 10 vezes esse número. Isso é em todo o Brasil, não é só no Piauí. Queda bastante acentuada. Eider, muito obrigado pelas informações importantes para a gente entender esse contexto, Aline, que estamos inseridos no ano de 2025 em relação às formas, né, de comunicação de maneira geral. Eu volto com você aí no estúdio. Francisco, muito obrigada mais uma vez pelas informações, tá?